Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de programação Python, linguagem Python, falando agora do nome das variáveis e das palavras reservadas. Mas antes disso, gostaria de convidar para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e também se tornar membro, por que não, né? Assim você vai estar nos ajudando a manter aqui no canal e também você vai ter acesso a uma série de vantagens, né? Você vai ter desconto nos nossos cursos, se algum deles lhe interessar. Você vai ter acesso a todos os nossos materiais escritos que nós dispomos, a todo o nosso acervo, né, de apostilas, livros, etc. Você também vai ter acesso a vídeos exclusivos e, dependendo da modalidade, você vai ter acesso a cursos completos, né? São mais de 500 vídeos já disponíveis, né, dentro dessa modalidade. Beleza? Então fica aí o convite, né? Se quiser dar uma força pra gente, esse é o caminho, né? Bom, voltando aqui então para a apresentação, né? O que nós temos, né? A gente falou das variáveis, o que são variáveis no vídeo anterior, né? E agora a gente vai falar dos nomes das variáveis, né? Qual que é a característica, né? Como que eu devo escolher um nome para uma variável? O nome da variável tem que ser algo significativo, ou seja, né, seja algo que representa a finalidade daquela variável, né? Então, por que isso é importante, né? Porque o que é muito comum, né? A gente trabalha às vezes em programações, por enquanto a gente só está brincando, né? Não tem nada sério aqui, né? Mas a gente vai ter que desenvolver às vezes linguagens, programas, né? Que são bastante extensos. E aí se você não vai escrever tudo num dia só, né? Então você começa a escrever tal, tal, aí de repente é sexta-feira, você só volta na segunda-feira, você ou às vezes no dia seguinte, você já esqueceu qual que era o raciocínio que você estava lidando naquele momento, né? Naquela concepção. Então, se você ao invés de determinar um nome abreviado, se você coloca o nome inteiro, fica mais fácil de você retomar. E se você for reavaliar, né, um programa que você fez depois, né, no futuro, fica mais fácil também de você identificar. Então esse seria o principal motivo aí, né? Por exemplo, né, se eu usar delta, né, para determinar as raízes do segundo grau, por exemplo, né, você vai determinar as raízes através dessa programação, você usa aqui esse recurso aqui, né? Você chama de delta ao invés só de d, por exemplo, né? No caso, né, se for um problema envolvendo mecânica dos fluidos, né, você fala ρ ao invés de massa para determinar a massa específica, ao invés só de R, né, ou sei lá, qualquer outra letra qualquer, né? Ou massa específica, como, né, já tem a letra aqui, né, grega, ficaria mais, né, ρ ficaria melhor do que a massa específica, ficaria um nome bastante comprido, né? O nome pode ser curto, pode ser longo também, pode conter número, a única questão é que não pode começar com número. Então você pode ter x1, mas você não pode ter um x, né? Então isso aqui você não consegue determinar. O Python também diferencia letra maiúscula de minúscula, acho que a gente já falou isso, fizemos algum exemplo, né? Então se eu tenho uma variável chamada nome com N maiúsculo, é diferente de nome com letra minúscula, né? Eu comentei isso no vídeo anterior, né? Se dentro, né, da comunidade de programação é comum não se atribuir variáveis com letras maiúsculas, né? E começando com letras maiúsculas, né? Por quê? Porque é convencionado, né? Algumas programações não aceitam mesmo, né? Outras elas até aceitam, né? Só que o que acontece, né? Para você, se ora você determina com letra maiúscula, ora com letra minúscula, o que vai acontecer muitas vezes? Você está lá entretido na sua programação e tentando resolver, né, o seu problema, uma equação e vai dar pau justamente nessas coisas, né? Às vezes não dá o resultado que você precisa, e aí o que acontece, né? E de repente começa a dar erro, você não sabe o que é, e aí você está achando que é na fórmula. Quando você vai ver, às vezes você determinou lá em cima a sua variável com um nome escrito com letra maiúscula, né? A primeira letra maiúscula, e lá no comando você está usando com letra minúscula, ou vice-versa, né? Você determina com letra minúscula e está usando com letra maiúscula. Então, se você já convenciona que todas as variáveis que você vai utilizar com letra minúscula, então você já vai habituar a sempre usar a letra minúscula de tal forma que você não vai cometer esse tipo de erro. E acredite em mim, se você não fizer isso, você vai quebrar a cabeça várias vezes, vai perder horas preciosas para depois descobrir que o problema estava na variável, né? Então, às vezes a gente não entende a mensagem direito que é dado, né? Isso acontece, já aconteceu isso comigo, né? Então fica aí
a dica, né? Bom, o que que acontece, né? Eu tenho também, eu posso usar o sublinhado, eu não posso usar o menos, por exemplo, né? Então, alguns símbolos eu não vou utilizar. Então, eu consigo usar, por exemplo, se eu fosse querer escrever aqui, né? Uma variável, por exemplo, engenharia, tracinho e, tracinho CIA, por exemplo, igual a alguma coisa, né? Mas eu não posso usar o traço, né? Tem que ser o sublinhado, né? Por quê? Porque o traço, assim, ele é de menos. Assim como eu tenho mais, eu tenho barra, o asterisco é para multiplicação, no Excel também a gente usa asterisco. Dois asteriscos, aqui a gente vai ver isso, né? Vai ver alguns exemplos, potenciação, né? Então isso a gente vai ver um pouquinho mais em detalhes, né? Algumas palavras também não podem ser usadas para funções, porque são funções ou são temas específicos, né? E no caso do Python são 29 ao todo, né? Isso por enquanto, né? Pode ser que mude, como sempre acontece, né? O Python está sempre em mutação, né? Então está todo momento sendo atualizado por todo mundo que trabalha na sua atualização, né? Então o que que acontece, né? Essas são as palavras que já estão restritas, né? Então end, o def que vem lá da definição de função, o break, o assert, class, né? Isso aqui é o tipo, né? A classe, né? Do dado, né? Que nós temos em mão e por aí vai, né? Tem uma série aqui, né? O se então se não, que é o if, o for, o from, aqui né? O else aqui, né? São todas palavras que são usadas ou são comandos, né? O comando print, por exemplo, que a gente já usou ele algumas vezes, ou são palavras que fazem parte de uma lógica de programação. Por exemplo, o return, ele faz parte da função, né? Tanto o def começa, você vai definir uma função, e o return é o valor que essa função vai te dar, né? No seu programa, né? Então é isso, né? Às vezes, se você está tentando definir uma função e não está conseguindo, pode ser um dos motivos, pode ser esse, né? Se a gente for brincar um pouquinho aqui, né? Aqui no Python, né? Dentro daquilo que eu estava falando, né? Em vez de eu definir D, vamos dizer, vou chamar de A, né? A equação de segundo grau, né? A igual a 3, B igual, ou melhor, vou chamar aqui A igual a 1. Veja que se eu der um valor de A agora, isso aqui é a atribuição, né? Eu estou vendo qual é o A. Como eu defini ele duas vezes, se eu digitar agora A igual a 4 e digitar A de novo, ele vai mudar. Então sempre ele pega o último valor que a gente definiu, né? Isso é importante saber, porque se a gente for usar o if, por exemplo, ou while, ele vai mudando a variável, você não precisa ficar criando novas variáveis. Então eu vou chamar A de igual a 1, o B igual a 3 e o C igual a 2. Ao invés de eu falar que o D, né, que eu quero calcular o delta, eu vou chamar de delta mesmo. Delta igual a B2, então B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Calculei o delta. Quanto vale o delta? Nesse exemplo vale 1. Se eu der o print D, ele também vai dar o valor. E agora está dando errado, não sei o que está acontecendo aqui. Porque o print D não tem, né? O print delta. Agora sim, né? Então eu estava fazendo aqui uma programação, começou a dar erro no print, eu não entendi, achei que tinha repetido de novo aqui. Às vezes acontece, né? Então o que eu fiz? Às vezes começa a dar uns pau doido, né? Desliga e liga de novo, né? Eu fiz isso agora há pouco e deu certo, né? Então, no caso aqui, né, eu estou escrevendo, né, mas eu poderia fazer uma função, né, uma função que define a função de segundo grau, por exemplo. Aqui a gente está atribuindo os valores, mas vai chegar momentos que a gente vai definir as variáveis e aí a pessoa vai, né, então você vai rodar, na hora que a gente rodar o programa vai perguntar, digite o valor de A, digite o valor de B, digite o valor de C e ele calcula e imprime pra gente, né? Isso a gente vai ver com calma, né? Embora, como eu estou falando, eu estou sendo bem detalhado, fazendo bem devagarzinho mesmo, porque esses pontos são importantes, eu estou repetindo isso porque é importante mesmo, né? E às vezes a gente quebra a cabeça lá na frente por falta de não aprender esses detalhes aqui
agora, né, no comecinho da programação. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.